Olá galera do canal Mate de Tech, tudo bom com vocês? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Hélio Henrique, eu sou estudante da Universidade Federal de Alagoas em matemática, em licenciatura em matemática. Eu faço parte de um projeto de pesquisa com a professora doutora Cláudia Oliveira Lousada, e que tem como voluntário o Marcos Lucas, tá bom? E esse projeto de pesquisa começou em 2021 e vai até 2022, e nele a gente propôs algumas coisas. A gente gostaria de pesquisar algumas coisas, e tudo mais. E então a gente chegou num conjunto, num consenso, que o nosso pesquisa seria voltado para a área do ensino de trigonometria. Por quê? Porque a gente via uma defasagem muito grande dos alunos em trigonometria. Isso já dos próprios alunos quando entravam na UFAL, quando entravam na universidade, ou até mesmo dos próprios alunos do ensino médio, que estavam vendo aquele conteúdo na hora ali. Ainda assim, a gente conseguia ver que existia um problema muito grande no aprendizado desse conteúdo. Então, a gente se propôs a pesquisar um pouco mais sobre trigonometria, e tudo mais, dos problemas, das formas alternativas de se ensinar e tudo mais. E então, a gente escolheu por fazer um projeto, digamos assim, voltado para esse ensino, para o ensino desse conteúdo. E na apresentação de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar basicamente formas de fazer isso, exclusivamente utilizando jogos, tá certo? Então, como é que a gente pensou exatamente isso, tá bom? Como eu falei lá no início, muitos alunos apresentavam muita dificuldade com relação à trigonometria, Isso vamos desde os aspectos conceituais até os procedimentais. E aí, basicamente, o que a gente fez? A gente viu que esses alunos diziam que eram conteúdos muito abstratos, que eram conteúdos muito fora da realidade deles, em que eles não conseguiam ver onde estavam aqueles conteúdos. Eles não conseguiam ver onde eles iriam utilizar o teorema de Pitágoras, eles não conseguiam ver onde eles iriam utilizar as relações de seno e cosseno, e por aí vai. E de fato, na maioria das vezes, nas aulas, como é que eu posso dizer assim, nas aulas padrões, digamos assim, nas aulas em que o professor não se atém muito a isso, é muito difícil os próprios alunos verem isso. Se o professor não trouxer isso para a sala de aula dele, os alunos de fato não vão conseguir ver onde se aplicar essas funções, esses conteúdos. Então foi basicamente vendo essa dificuldade, vendo esses problemas, que nós daqui, da Universidade Federal de Alagoas, decidimos fazer esse projeto de pesquisa, voltado para o ensino de trigonometria. E para isso, a primeira coisa que a gente foi fazer foi, a gente escolheu 8 jogos, tá? Para que a gente pudesse ensinar, trigonometria para esses alunos. E como é que a gente fez a seleção desses jogos? A gente pensou basicamente no seguinte: o nosso foco é o aluno. O nosso foco é com que ele tenha um certo apreço, que ele tenha uma certa vontade de aprender trigonometria. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode então trabalhar jogos que façam isso, que façam com que o aluno fique à vontade com o conteúdo, que ele se sinta bem estudando aquele conteúdo, que ele não veja como algo chato, algo abstrato, que não tem aplicação alguma, e por aí vai, E um adendo, tá? Antes de a gente começar de fato, a gente gostaria que depois, de apresentar esses recursos e o professor, se quiser utilizar um dos nossos recursos, que ele também implemente uma forma do aluno ver esses conteúdos na realidade dele. Porque os jogos aqui eles tratam de ensinar os conteúdos, não necessariamente de imergir o aluno na realidade, o conteúdo na realidade do aluno, tá certo? Então, você vai ter que se atentar a isso, Os jogos aqui eles foram escolhidos justamente só para questão da interação, para que os alunos possam ali, gostar muito mais do jogo, gostar do conteúdo, que seja um conteúdo em que um jogo em que o professor possa adaptar muito facilmente. É um jogo fácil de fazer no sentido de conseguir ele ou de fazer ele, e que o professor pode trabalhar qualquer conteúdo com ele, só adaptando as regras ali daquele jogo, tá certo? Por exemplo, se um jogo
tratar sobre relações trigonométricas, né, de seno e cosseno e tudo mais, mas você quiser utilizar produtos notáveis, você pode ali adaptar o jogo para que dê tudo certo. Enfim, os jogos são esses 8 aqui, tá certo? A gente vai tratar sobre cada um deles separadamente, com detalhes e tudo mais, tá bom? Sendo o primeiro deles a roleta trigonométrica. Nesse jogo, é um jogo bem estilo, digamos assim, programas infantis, digamos assim. Não sei se vocês lembram e tal, tinha muito isso, muito mesmo, né, no SBT, na Bandeirantes e por aí vai. Né? Era um jogo, basicamente, em que você tem duas roletas. Em uma roleta tem 12 perguntas, sendo também, né, composto por duas pegadinhas, ou seja, tem 14 itens dentro da roleta. E na outra roleta tem somente marcação de ângulos notáveis, tá certo? 30, 45, 60, 90 e por aí vai. E basicamente, além disso, das roletas, a gente tem uma trilha. A gente tem um caminho, a gente tem como se fosse um mini tabuleiro para que você possa andar por ele. E como é que vai funcionar? Você anda por esse tabuleiro com base na pontuação que você tiver com relação a essas roletas. O que a gente pode fazer para poder jogar o jogo em si? Primeiro, você tem que dividir os alunos em grupos de 5 alunos, tá certo? 4 vão competir e um vai estar lá só para ficar vendo a questão do jogo, sendo como se fosse um árbitro do jogo, tá bom? E aí, como é que a gente vai definir quem começa o jogo primeiro? A gente vai definir, basicamente, com o aluno que tirar o maior ângulo na roleta trigonométrica, na segunda roleta, né? Em que vai ter os ângulos notáveis. Aquele que tiver o maior é o que vai começar a partida. O que tiver o segundo maior é o segundo e por aí vai. E aí, beleza. Depois de sortear a primeira pessoa que vai iniciar o jogo, ele vai lá, vai girar a primeira roleta. E se cair pergunta, ele vai ter que girar a segunda, tá certo? Porque a pergunta vai ser referente ao ângulo da segunda. Vocês vão entender quando eu for para a imagem. Mas se não for uma pergunta, for uma pegadinha, ele vai ter que fazer o que tiver lá na pegadinha, tá certo? Mas aí a pegadinha vai... são coisas simples, né? Tipo, não é nada muito assustador não. É, por exemplo, só dentro do próprio jogo, né? Não rode perca a vez ou algo do tipo assim, tá certo? Não rode não rode segunda roleta e por aí vai. Né? Mas basicamente é isso, tá bom? O aluno vai girar a primeira roleta, depois vai girar a segunda e vai ter que responder a pergunta referente ao ângulo da segunda, tá certo? E aí ele pode avançar nas casinhas. E aí a única coisa que o quinto aluno que a gente falou que vai ser o árbitro do jogo vai fazer, vai ser literalmente verificar se as respostas estão corretas. Como é que ele vai fazer isso? O próprio professor vai dar uma tabela para ele conferir ali as respostas. Tá aqui a nossa roleta, ó, tá vendo ali, ó, pegadinha, perca uma vez. Aí tem aqui as perguntas, tem os ângulos, tem a trilha, tem tudo bonitinho aqui, né? Então, basicamente é isso. Você gira a primeira roleta, vai cair uma pergunta, depois gira a segunda, vai cair um ângulo e você vai ter que responder a pergunta referente a esse ângulo, tá certo? E obviamente tem algumas regras. O ângulo ou a pergunta sorteada também, né, vai ser aquela em que o ponteiro se aproxima mais. Se o jogador acertar, ele avança duas casas. Se ele errar, ele volta uma. Ao final de cada rodada, todos os jogadores têm que ter jogado, né? Tem que ter tem que ter girado as roletas. A rodada se encerra quando todos jogam, né? E se não tiver um vencedor, digamos assim, ainda na partida, inicia uma outra rodada com todos os jogadores jogando, beleza? Ganha, obviamente, o jogador que conseguiu alcançar as 10 das 10 casas, né? Avançar as 10 casas. Ou seja, se ele conseguir responder 5 perguntas em seguida de maneira correta, ele ganha, né? E, obviamente, partindo do pressuposto que ele está no início. E tem que ter, como falei anteriormente, um aluno para ficar medindo a questão das respostas. Depois disso, a gente tem batalha naval trigonométrica. Como é que a gente faz funcionar esse jogo? A gente pega dois tabuleiros, tá certo? A gente recorta em formato de círculos, a gente faz marcações nele. A gente faz círculos de raio 1, 2 e 3.
e faz marcações dos ângulos notáveis de 0 até 360, tá bom? E dentro desses círculos, o que a gente faz é basicamente outras marcações para agora os nossos navios, digamos assim. E nossos navios são assim, ó. A gente tem um porta-aviões em que tem 5 marcações de X em posições sucessivas numa reta ou num círculo. E vale frisar, todos eles têm essa característica, tá certo? Menos o fragata, na verdade. O fragata é o único que não tem, mas todos têm uma posição sucessiva na reta ou no círculo. Como é que isso funciona? A gente vai explicar já já, tá certo? Mas primeiro, a gente precisa entender que cada barco, cada navio da gente tem marcações, e essas marcações têm que ser sucessivas na reta ou no círculo, ok? No caso do porta-aviões, são 5 marcações em X. Para poder destruir um porta-avião, tem que acertar as 5 marcações. Assim como no batalha naval normal, né? Você tem que destruir cada componente do navio para poder destruir o navio em si. Né? E também tem 2 submarinos, 2 destroyers e 5 fragatas. Cada um deles tem marcações diferentes. Os submarinos são 3 marcas S, os destroyers são 2 marcas de delta e os fragatas são uma marca de F. Ou seja, acertou um fragata, destruiu logo, tá bom? Como é que a gente vai decidir quem vai iniciar o jogo? Pode ser ali literalmente no par ou ímpar, tá bom? Quem vai iniciar o jogo, nesse caso a gente descobre de uma maneira muito simples. E depois disso, o primeiro, né, que for jogar, vai ter que dizer qual que é o raio que ele está escolhendo e qual que é o ângulo. Se ele acertar, o adversário tem que dizer que acertou, especificar o modelo do navio. Né? Aí o cara vai lá e registra lá no tabuleirozinho dele, não, acertei tal, tal, tal. E aí ele vai tentar acertar as outras marcações para poder derrubar o navio. Se ele errar, o adversário deságua e aí passa a vez para o adversário. Tá bom? Obviamente ganha aquele que derrubar todas as frotas do adversário. Mas o que a gente estava dizendo é, o aluno quando ele for resolver, digamos assim, né, quando ele for fazer o tiro dele, ele vai ter que identificar o raio, né, de 1, 2 ou 3 e vai ter que dizer o ângulo. Vamos supor então que ele diga então o ângulo de 90 graus, o raio 1. Ele vai bater aqui nesse deltazinho, ou seja, ele vai bater em um dos destroyers, em uma das marcas do destroyer. E aí o cara vai ter que falar olha, você acertou. Então o cara vai lá e marca que foi um destroyer, né? E o cara que acertou ainda vai lá, tem a chance de fazer outra jogada, né? Já que ele acertou, ele pode fazer outra jogada. E aí, se ele disser que está no raio 2, no ângulo de 90, ele vai marcar o outro delta. E assim vai destruir um destroyer. Se ele disser que está no raio 1, por exemplo, mas está no ângulo 120, imaginando que ele está no mesmo raio e não na mesma reta, ele vai marcar um S. Então ele vai ficar com a marcação de S e vai ficar com a marcação do delta. E isso não faz destruir um dos navios. Só faz que tem marcações. Para você poder destruir um navio, você tem que destruir todas as marcas. Tá certo? Então vamos prosseguir. O próximo jogo é o Mandala Trigonométrica. Como é que a gente joga o jogo em si? O jogo, ele basicamente, você tem ali movimentações, certo? E ainda mostrar cada um deles com imagens, tá bom? Mas basicamente você vai ter um círculozinho lá, tá bom? Você vai ter... Deixa eu mostrar primeiro, é melhor, mais fácil. Você vai ter um círculozinho aqui, tá bom? De raio 1. E o jogo começa no ponto 01, ou seja, nesse aqui do cantinho mais da direita, tá bom? E basicamente o que a gente faz para poder jogar o jogo em si? Primeiro, o jogo é jogado em 2 etapas. O jogo é jogado primeiro indo para cima e para baixo, tá certo? Fazendo marcações nas bolinhas coloridas. E depois o jogo é jogado indo para a esquerda, ou para a direita no caso. Né? Você pode ir para a esquerda e depois voltar para a direita. Ou ir para cima ou para baixo também. Mas aí a gente vai explicar melhor na segunda etapa. Na primeira etapa, como eu falei, a gente joga o jogo indo
indo coletando as bolinhas coloridas. O jogo tem que ser jogado em dupla, tá certo? E basicamente, o que a gente joga em si o jogo? A gente pega um dado, tá bom? É necessário um dado. E conforme o número obtido, a gente conta o número de círculozinhos coloridos, de bolinhas coloridas. Desde o ponto inicial, que é o ponto 1, 0, tá bom? E aí essa pessoa vai lá, o aluno vai lá, vai chegar, vai andar ali pelo tabuleiro. Quando ele chegar no ponto, ele vai precisar informar o valor do arco notável, né, e os valores do seno e cosseno daquele arco, beleza? E a solução ela vai ter que ser aceita pela outra dupla. Se a outra dupla falar, olha, não é essa a resposta é essa aqui, aí vão lá, vocês vão ter que conferir, eles vão ter que conferir entre si, né? Às vezes precisar da mediação do professor para poder dizer quem acertou, quem errou. Se a dupla que jogou o dado errar, aí a bolinha colorida não vai para a dupla, vai para a outra dupla adversária, tá certo? Ou seja, se a pessoa errar a resposta, a marcação da bolinha vai para a dupla adversária e não para você. Você precisa acertar a resposta para poder ganhar um marcozinho da bolinha. E assim vai até uma das duplas preencher totalmente a coluna de cores, que são essas aqui, ó, que estão aqui do lado. O aluno vai começar aqui nessa bolinha vermelha do 1, 0. E aí, digamos assim, que ele girou o dado, caiu com um valor de 2. Ele vai aqui para a bolinha amarela, ele vai ter que dizer qual que é o arco notável daqui, dizer os valores de seno e cosseno referentes a esse arco. Se ele acertar, ele marca aqui um xizinho, ó, na tabelinha de cores dele, e pronto. E aí vai a vez do adversário. Se ele errar, o adversário vai ter que corrigir a resposta, e aí a marcação vai para o adversário, tá certo? Depois disso, depois que uma das duplas conseguir coletar a tabelinha de cores, então a gente vai ter que ir para a tabelinha de figuras, tá certo? Ah, e vale mencionar uma coisa. Enquanto uma das duplas terminar uma coluna de cores, ela já pode ir para de itens. Ela não precisa esperar a outra dupla marcar todas as bolinhas, não. A outra dupla que vai ter que correr contra o tempo. Beleza? Mas é isso. O aluno vai começar daqui do itemzinho da bolinha vermelha e vai indo para a esquerda e para a direita. Tá bom? E para cima e para baixo, se ele quiser. Fazendo as mesmas coisas, né? Só que dessa vez digamos assim, é o valor inverso, né? Antes a gente buscava o valor do valor do ângulo notável, né? E o seno e o cosseno dele. E agora a gente só quer o valor em si do eixo em qual ele corresponde. Por exemplo, se ele cai aqui no retângulozinho, a gente vai querer saber quanto que vale então o seno de 30, né? É basicamente isso, tá bom? E aí a pessoa vai marcando e tudo mais. Se a pessoa errar, vai marcar na tabelinha de cores do adversário. E por aí vai. Ganha a dupla que conseguir marcar as duas tabelas primeiro. Quarto jogo. O jogo tem como objetivo, no caso, o nosso jogo é o corrida no ciclo trigonométrico. E basicamente o que a gente tem com esse jogo? A gente vai ter um círculo trigonométrico, como se fosse um tabuleiro. E nele a gente vai fazer uma pequena corrida, digamos assim. A gente vai ter uma região no caso, né, que vai ser dividida, que é o círculo, em 24 partes, em mini regiões. Cada uma dessas regiões equivale a 15 graus, tá certo? E você vai jogando, digamos assim, você vai andando com base no número de dados que vai caindo, tá bom? Além das 24 normal, digamos assim, né, dentro dessas 24 regiões normais, a gente tem as regiões azulzinha e vermelha, como vocês podem ver aqui na figura. Na azul, quando você cai na azul, você tem o direito a pegar uma carta do tipo sorte ou azar. A gente vai explicar o que é cada uma dessas cartas. E se você cair na vermelha, você perde sua vez, tá certo? Basicamente é isso. Ganha aquele, né, que fizer voltas nesse tabuleiro. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem algumas regrinhas para isso. Aqui estão algumas cartas, tá certo? E como eu falei, existem cartas de sorte e de azar. As cartas de sorte, basicamente, que são essas aqui, ó, com o restinho feliz, existem 15 cartinhas dessa, tá bom? E elas têm medidas de ângulos
em grau ou radiano com sinal positivo para que o aluno possa andar, tá certo? Você vai lá, você vai jogar lá o dadinho e tudo mais, e você vai definir ali primeiro quem que vai começar o jogo, né? Definiu quem começou o joguinho lá, você vai ter as cartas de desafio. As cartas de desafio são as que mais fazem você andar no jogo. Por quê? Porque você vai puxar elas, são 40 cartas de desafio, tá? Você vai puxar elas, e depois de puxar elas, vocês vão andar referente ao valor que está lá na cartinha. Por exemplo, essa cartinha aqui de desafio, ela tem 15 graus. Então, quando você chegar aqui e for andar, você só vai andar 15 graus, ou seja, uma região, já que cada região tem o valor de 15 graus. No caso do sorte aqui, ele tem π sobre 12. Então o aluno vai lá, vai ter que fazer a transformação de radiano para graus para saber o quanto que ele vai andar de valor positivo, esse valor de π sobre 12 rad, tá certo? E da mesma maneira, existem 15 cartas de azar. Dessa vez os valores são negativos. Ou seja, ao invés de andar para frente, o aluno anda para trás. Né? Ao invés de ele andar aqui no sentido anti-horário, ele vai andar no sentido horário, podendo dar até mesmo uma volta inteira se ele só tirar números negativos. Né? E aí que encaixa, digamos assim, um outro critério que a gente vai ter. Mas antes disso, a gente vai explicar também o que é o Coringa. O Coringa nada mais é do que qualquer carta que você quiser dentro do jogo. Você tem o direito de trocar o Coringa por uma carta de sorte que você quiser, ou uma carta de azar que você quiser para o inimigo. Né? Fazendo assim, ou você ir muito para frente no jogo, ou você indo muito para azar. São somente 4 cartas de Coringa, tá certo? Porque de fato ela é muito forte, digamos assim, né, dentro do jogo. É a carta que mais pode te fazer vitorioso dentro do jogo. Enfim, voltando à questão de como que a gente pode ganhar o jogo em si. A gente vai ter 4 bandeiras pretas e 2 bandeiras vermelhas. É porque a gente escreveu aqui 10, né? Mas são 2, tá bom? São 2 bandeiras vermelhas. O que a gente vai ter exatamente? Quando um jogador cruza a linha no sentido normal, no sentido horário, ele ganha uma bandeira preta, tá bom? Ou seja, quando ele completa o círculo aqui no sentido horário, com sentido positivo, ele ganha uma bandeirinha preta. E ele ganha o jogo se ele ganhar 2 bandeirinhas pretas. Ou seja, ele precisa dar 2 voltas no nosso tabuleiro. Porém, se ele der voltas de maneira negativa, ou seja, ele sai tirando valores negativos a ponto de dar uma volta inteira no sentido horário, ele vai ganhar uma bandeira vermelha. E uma bandeira vermelha elimina uma bandeira preta, tá bom? Então, por conta disso, né, que aí você pode ficar anulando, digamos assim, a vitória do seu oponente, né, se ele tiver muito azar ou não, se você tirar um coringa e fazer com que ele volte o número de casas. E basicamente, como eu falei, ganha aquele que tiver 2 bandeirinhas pretas. Quarto jogo, né, ainda, né, que é com relação a algumas coisas do corrida trigonométrica, como a gente já explicou, né? Basicamente, o que a gente vai ter nessa parte é mais a explicação ainda de tudo aquilo que a gente está falando agora há pouco, que eu estava falando para vocês, tá certo? Mas basicamente a gente vai disponibilizar todo o materialzinho para vocês darem uma lida com calma, tá bom? Para vocês irem lendo, irem entendendo cada passo dos nossos jogos, tá bom? Mas a única coisa que a gente precisa acrescentar aqui dessa parte é que eu não falei antes, mas o jogo vai ter que ser dividido em 2 equipes, tá certo? 2 equipes e cada aluno, digamos assim, vai ter que jogar por vez, digamos assim, né? Vai ter que ter um representante ali dos alunos e ele que vai jogar pelos demais. Os demais vão ter que estar lá fazendo os cálculos, tudo mais, para poder ficar andando ali no tabuleiro. De resto, né, vai ser basicamente isso. Como eu falei, você consegue definir quem que vai começar o jogo com aquele que tiver o maior número na carta, né? Na carta de sorte ou de azar. Ou seja, quem tiver o maior ângulo. Se você tiver uma carta de sorte e o seu oponente tiver uma carta de azar, quem tirou sorte já ganhou, né? Porque vai ser sempre positivo e de azar vai ser sempre negativo. Então, basicamente, é isso, tá certo? Vamos continuar. A gente vai agora para o jogo 5, tá bom? O jogo 5 ele é um pouquinho mais simples, né? É para
para casos em que o professor ele precisa trabalhar, digamos assim, as relações trigonométricas, né, com os alunos. E para isso, a única coisa que ele vai precisar fazer vai ser dessas tabelinhas aqui, dessas cartinhas. E como é que a gente pode jogar o jogo? O professor vai ter que distribuir a sala em grupos, tá bom? E vai ter que dar 30 cartas a cada um dos grupos. Dessas 30 cartas, 15 possuem relações trigonométricas e outras 15 ilustram os elementos do triângulo, tá bom? Basicamente é isso. E cada um tem seu correspondente. No caso, sendo de x, é o cateto oposto pela hipotenusa e por aí vai, tá bom? E aí, o que o professor faz? O professor vai pegar aquele bolo de 30 cartas, jogar ali sobre a mesa dos alunos, sobre a cadeira dos alunos, e aí o aluno vai ter que pegar uma carta e vai ter que associar o correspondente dela. No caso, como eu citei no exemplo, se for seno de x, ele vai ter que procurar a carta referente ao cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? E obviamente você também pode fazer, se você reparou um pouquinho, você pode fazer como se fosse um jogo da memória, porque você pode virar essas cartas aqui e o aluno tentar decorar, né? Para que o aluno possa trabalhar a memória dele e lembrar que o seno de x é o cateto oposto. Mas aí é claro que você não coloca as cartas de um lado para o outro, né? Você joga elas, né, de maneira virada e embaralha elas. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Antes a secante de x, cadê a secante de x? Estava aqui, ó, aqui embaixo. 1 sobre cosseno, do lado. Porém, quando a gente faz para jogo da memória, a gente coloca o seno de x aqui, secante de x aqui e cosseno aqui, por exemplo. Né? Para que o aluno não fique, vou virar a primeira, depois vou virar a segunda, a terceira, a quarta. Né? Você tem que espalhar ali as cartas. E a gente vai para o sexto jogo. O sexto jogo é o trigonometria. O sexto jogo, ele basicamente é um jogo sobre tabuleiro, tá bom? E nele, basicamente, o que você vai ter que fazer primeiro? Você vai ter que dividir a sala em grupos, né? Ou em duplas também, tá bom? E se você quiser, você vai ter que jogar, se for em dupla, né? Ou se for em grupo, você vai ter que colocar cada um dos grupos, ou cada uma das duplas, uma contra a outra, tá bom? Você pode botar, tipo, sei lá, 4 grupos e os 4 jogarem entre si, na final um tabuleiro. Ou você pode pegar 4 grupos, dois grupos e jogar um contra o outro e por aí vai, entendeu? Aí fica como o professor quiser mesmo. Mas a única coisa que ele vai precisar é de um tabuleiro, vai precisar de marcadores de cores, né? Ou seja, aqueles pininhos para que o aluno possa sair andando pelo tabuleiro, papel, lápis, né? Para que eles possam fazer os cálculos e tudo mais, e um baralho de cartas que vão ser separados. O que vão ser esses baralhos de cartas? Vão ser esses aqui, ó, que vão ficar aqui, ó. Nesses baralhos aí, nessas cartas, vão ter medidas entre menos π sobre 2 e 0, de 0 π ou menos π, de 0 a π sobre 2, de menos π até π sobre 2. Até o momento eu acho que está um pouquinho complicado, né? Mas vai facilitar muito mais. O que a gente vai jogar esse? Né? Esse jogo aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter um montante de cartas, né, que vão estar embaralhados aqui, ó, como eu falei. E vão ser colocados, né, aqui em cada uma dessas posições, tá? E cuidado para não misturar também, né? Se você acaba não misturando aqui um que está entre 0 e π sobre 2 para esse daqui, por exemplo, né, que está no azulzinho, o vermelho e para o azul. E aí basicamente o que a gente vai fazer para poder definir, né? O jogador que iniciar a partida, ele retira uma carta entre os 4 montes e ele vai ter que calcular o valor de x a partir da carta que ele tiver. Como é que ele vai calcular esse valor de x? E com base no que? Com base aqui, ó, na primeira casinha que eles estão aqui, ó. Não sei se aparece para vocês, mas tem aqui o nome de partida, ó, e tem uma formulazinha, x menos 1 menos cosseno de x. Ele vai ter que colocar o valor de x que ele encontrar aqui. Digamos que ele encontrou aqui π sobre 4, por exemplo. Ele pegou uma cartinha aqui do vermelho, encontrou π sobre 4, por exemplo. Ele vai ter que chegar aqui e colocar o valor de x sobre π sobre 4. Vai calcular todo bonitinho. E aí o número que ele encontrar, né, podendo ser ou inteiro ou não inteiro, né? Se ele encontrar um inteiro, tudo bem. Se ele não encontrar um inteiro, vai ser o inteiro mais próximo a ele. E aí ele vai andar esse número de casas, o número de casas referente
ao valor que ele encontrou. Por exemplo, se no final do cálculo aqui ele encontrou 2,5, você aproxima para 3 ou para 2, aí vai ter que ser entre os alunos ali, né? Como é que eles vão decidir. E aí ele vai andar 3 casas, vai ter que vir aqui, ó, para esse daqui onde está o triângulozinho. Tá bom? E vence quem fizer a volta inteira. É realmente um jogo de tabuleiro, digamos assim, né? Normal. A diferença é que ele vai ficar calculando em cada passo os valores das relações trigonométricas, né? Eu particularmente gostei bastante desse jogo, tá? E tem uma tabelinha aqui do lado também, que você pode anotar no próprio tabuleiro para ajudar os alunos se você quiser. Que é para que eles possam trabalhar muito melhor esse conceito de ficar calculando as coisas, de substituir o x e por aí vai, né? De encontrar valores, ou seja, você vai treinar um pouco de álgebra com eles. É um jogo muito bom para trabalhar álgebra com os alunos. O próximo é o dominó trigonométrico, tá? É um dominó que eu particularmente gosto bastante também, tá? E basicamente o que a gente faz? A gente substitui o dominó normal por peças, digamos assim, por elementos da trigonometria, tá bom? E normalmente no dominó a gente tem, por exemplo, peças que são combinadas, né, digamos assim, né? A gente combina peças ali. Se o nosso adversário jogou uma peça, a gente tem que jogar uma correspondente a ela. Se foi um pio, por exemplo, a gente tem que jogar um pio também. Se for um terno, tem que jogar um terno. E por aí vai. Da mesma maneira, é nesse nosso dominó aqui, tá certo? Também tem as mesmas regras do dominó normal. Também são 28 peças. A diferença é que é feito com EVA e tem uns números ali normal. É diferente dos números convencionais. Aqui do lado a gente até mostra, ó, tá vendo? Tem 0, 1, 2, 3, 4, 6, né? Que são 6 elementos que tem no dominó. A gente só trocou por 0, 30, 45, 60, 90, 180 e 360. E aí a única coisa que a gente mudou é, além desses valores em grau normal, né? A gente colocou em radianos, para que eles pudessem fazer essas conversões. Né? Poxa, se você, quem está acostumado, né, com o jogo de dominó, se você jogou o liso, ou seja, você jogou a peça referente ao zero, né, e você tem lá 0 graus, você tem que jogar os 0 radianos. Se o seu oponente jogou a peça referente ao duque, ou seja, referente ao 2, que é 45, o aluno tem que procurar o que é π sobre 4, tá certo? É basicamente isso. Ou ele pode achar jogar também de 45 por si só. E ganha aquele que, assim como no dominó, que acabar todas as peças da mão. Próximo jogo e o último da gente é o stop trigonométrico. Nele, a única coisa que a gente trabalha muito mais com os alunos, digamos assim, é toda essa conversão, digamos assim, que a gente trabalhou no dominó trigonométrico. Porém, não somente a conversão de radiano para grau, mas a gente tem que achar arco côngruo, o quadrante do ângulo, a gente reduz ele para o primeiro quadrante, o seno e o cosseno e tangente, né? A gente consegue trabalhar muito mais coisas com o stop trigonométrico. Mas eu diria que o stop trigonométrico ele é um pouco mais demorado, digamos assim, de você aplicar, né? Porque se trata de uma tabela, né? E o aluno vai ter que ir lá e concluindo a tabela. E a única coisa que você vai precisar fazer é, você vai ter que dar uma folha, uma tabela, né, para o aluno poder fazer as anotações dele. E aí, o que você pode fazer com os alunos? Você pode colocar o valor dos ângulos notáveis, né, em decimais ou com seus valores em formato de fração mesmo, né? Sei lá, raiz de 2 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, no caso, né? Desculpa. Raiz de 2 sobre 2, 1 meio, né? Ou botar 0,5 e por aí vai. E é importante que os alunos saibam observar também o sinal de cada um dos quadrantes, né? De cada um dos arcos. E aí o que a gente fez? A gente tinha esse jogo e a gente adaptou um pouco ele para que a gente pudesse melhorar um pouco mais assim a visão do jogo em si. A única coisa que a gente colocou a mais foi uma urnazinha. Por quê? Porque aí você vai tirando cada um dos papeizinhos aqui da urna e você vai sorteando esses ângulos e os alunos vão ter que ir colocando aqui na tabela deles. Se você, por exemplo, sortear um ângulo de 30 graus aqui, vai ter que copiar esses 30 graus em radiano, procurar o arco côngruo, o quadrante, fazer a redução para o primeiro e por aí vai, entendeu? Ele vai ter que sair fazendo com base no número, no valor do ângulo que você puxar aqui da nossa urna. E ganha aquele, né, que completar a tabela, tá bom?
E o professor também pode ir ajudando ali, né, os alunos anotando cada um dos ângulos que já passou, né, numa tabelinha ali no quadro. E ganha um aluno que fechar primeiro, né, a tabela. E aí esse aluno tem que clicar stop e aí o professor vai lá, conferir a questão lá do aluno ou do grupo, se você quiser fazer em grupo, se você quiser fazer em dupla, trio, e ver se está correto, né? E aí o que você pode fazer, né, nesse momento de correção é justamente verificar algumas dúvidas que os alunos têm e tudo mais, ver o que os outros grupos erraram e por aí vai. E como a gente falou, gente, a gente tem alguns conceitos, assim, alguns conselhos para os professores, que é quando eles forem fazer os jogos em si, primeiro, eles trabalhem esse conteúdo antes, né? Eles trabalham o conteúdo de geometria antes, para que os alunos não sejam pegos de surpresa ali pelos jogos e tenham que aprender na hora. Isso vai demorar muito mais com eles. Por exemplo, até mesmo um simples dominó trigonométrico, que eles já muitas vezes sabem jogar, eles já não vão conseguir mais jogar, porque não se trata mais de um dominó normal, se trata de um dominó trigonométrico ali, então, né? É bom que você também traga lápis e papel para eles, para que eles possam fazer os cálculos. E que você possa ficar ali, né, durante a execução de cada um dos jogos, você ficar lá, vendo cada um dos grupos, cada um dos alunos, e tirando dúvida, fazendo perguntas, questionamentos, né? E que no final você possa transmitir esses conceitos de trigonometria para o cotidiano deles, tá certo? Então você traga essas aplicações, porque como a gente viu aqui, os jogos não trazem essa aplicação. Os jogos estão muito mais focados na interação, na aprendizagem do aluno, né, e na interação dele ali, né, com a apreensão dele ali pelo conteúdo, tá certo? Nós agradecemos demais aqui, tá bom, a cada um de vocês, tá bom? Aqui do Mateditech, do canal Mateditech. Por favor, curtam aí, né, o vídeo, compartilhem se vocês quiserem aí com alguns professores, com alguns alunos que quiserem jogar alguma coisa, o grupo do colégio de vocês. Comentem aqui também no vídeo se vocês têm alguma sugestão, né, pra gente, ou se vocês gostaram também e tudo mais, tá certo? E até o próximo vídeo, gente. Obrigado.